Eu saúdo os prezados ouvintes com a doce paz do Senhor, que Deus abençoe muito a sua vida. Quero compartilhar 2 versículos que ficam no livro de Marcos, no capítulo 8, versos 35 e 36, que diz assim: Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, a salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Aqui está explicando esse texto, então, aquele que quer salvar a sua vida, aproveitando os prazeres, os desejos do coração, que são ilícitos, que são contrários à vontade de Deus, pensando que assim vai aproveitar bem essa vida, que assim vai salvar a sua vida, esse então vai perder. Mas aquele que abandonar aquilo que desagrada a Deus, aquilo que é errado, aquilo que as Escrituras falam que não devemos praticar, esse vai ganhar a vida eterna, porque creu em Jesus Cristo, reconheceu os seus pecados, pediu perdão a Deus, creu que Jesus morreu lá na cruz, porque a pessoa que se acha justa, que não tem pecado, ela não pode alcançar o perdão de Deus, porque ela justifica-se a si mesma. E nós somos justificados por Jesus Cristo. A Bíblia diz que aquele que crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é imputada como justiça. Porque neste mundo ninguém é perfeito. Neste mundo todos pecaram e os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E pelos nossos pecados nós estávamos condenados, mas no momento que recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, recebemos em nosso coração, tivemos o perdão de nossos pecados e passamos a viver uma vida diferente, uma vida agora para cumprir a vontade do Senhor, que está descrito na Bíblia, a palavra de Deus. Jesus mesmo falou: examinai as Escrituras, porque buscais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A Bíblia é o livro que nós devemos ler todos os dias, porque é o alimento para a nossa alma, nosso espírito, nossa alma. O nosso coração precisa estar inclinado para as coisas do Espírito de Deus, porque a Bíblia diz que o coração inclinado para as coisas do Espírito levam à vida, mas aquele que tem o coração inclinado para as coisas da carne, os desejos do coração, que é contrário à vontade de Deus, então estão caminhando para a morte. Precisamos alimentar o nosso espírito, lendo a palavra de Deus, orando, indo em uma igreja que prega a Bíblia, a palavra de Deus, buscando em primeiro lugar o tesouro no céu, onde traz ferrugem não corrói, onde ladrões não minam e não roubam. Nossa vida aqui ela é passageira e devemos aproveitar o nosso tempo aqui na terra para se aproximar de Deus, para ter uma comunhão com o nosso Deus, se afastando de tudo aquilo que desagrada a Deus. Precisamos nessa terra ir crescendo como um edifício para a habitação do Espírito Santo, para que sejamos um lugar bom para o Espírito Santo morar. O Espírito Santo é Deus morando dentro de nós. E quando nós desobedecemos à vontade de Deus, entristece o nosso Deus. Precisamos então vigiarmos como estamos praticando os ensinamentos de Jesus que estão na palavra, porque Jesus mesmo falou assim: examinai as Escrituras, porque buscais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Isso Jesus quis dizer, que a Bíblia testifica a respeito dele, e nós precisamos ler e meditar para sabermos que agrada a Deus, e precisamos saber que a nossa salvação é através da cruz de Cristo. Ali ele verteu o seu sangue para que nossos pecados fossem perdoados, fossem purificados, apagados. E precisamos reconhecer que nós não merecemos o céu, mas é porque Jesus morreu por nós. E o apóstolo Paulo disse que ele
se gloriava na cruz de Cristo. Isso quer dizer, ele exultava, se alegrava, porque Deus o amou, enviou seu Filho para morrer por ele e por todos nós ali na cruz. Devemos se alegrar também, porque Deus foi bondoso para conosco. O amor de Deus é demonstrado não só pelo cuidado que Ele tem com nós todos os dias, esse lindo universo que Ele fez, mas pela morte de seu Filho ali na cruz para nos garantir a vida eterna, porque a vontade de Deus é que nós tenhamos a vida eterna. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Só que Deus deu livre-arbítrio. A pessoa que decide se vai seguir Jesus ou se não vai. Mas é lucro aquele que decide seguir Jesus, praticar o seu querer, a sua vontade, confiar inteiramente em Jesus. Quando nós confiamos inteiramente em Jesus, nós vamos ser pessoas menos preocupadas, menos ansiosas, porque a gente vai crer que Deus está cuidando de nós, já aqui na terra, e quando partimos para a eternidade, sabemos que Ele tem preparado uma morada para nós ali, e que, recebendo Jesus, nós pertencemos à família de Deus, porque está escrito: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então precisamos crer em Jesus Cristo, receber Jesus na nossa vida, saber que Ele é o Filho de Deus e que Ele morreu por nós. Ele morreu na cruz para lavar nossos pecados, apagar nossos pecados, mas nós, quando nós cremos em Jesus, recebemos Ele, nós sabemos também que nós começamos a viver em novidade de vida. Isso quer dizer, para agradar o Senhor Jesus. Precisamos, então, pautar nossa vida de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus, de acordo com o ensinamento de Jesus e dos apóstolos que estão descritos. Ali no Novo Testamento tem Mateus, Marcos, Lucas e João, que é a própria palavra do Senhor Jesus. Depois tem as palavras dos apóstolos, que são ensinamentos preciosos para toda a nossa vida aqui. Já começa aqui na terra, porque lá está escrito como deve ser o nosso agir para com o marido com a esposa para com o marido, pai com os filhos, filhos com os pais, e agindo assim a família será unida, que é a vontade de Deus, que a família seja unida, que os filhos honrem os pais, que os pais ensinem a palavra de Deus para os seus filhos. Tem até um versículo que diz: ensina a criança no caminho que deve andar, quando for velha ainda não se esquecerá. Então, é vontade de Deus que os pais ensinem a palavra de Deus para seus filhos, para que seus filhos aprendam a amar a Deus, aprendam a praticar a vontade de Deus, porque o melhor que tem para os nossos filhos é que eles sigam Jesus e tenham a vida eterna. A gente deseja tudo de bom aqui neste mundo, mas a gente sabe que tudo aqui nesse mundo é passageiro e logo passa, e precisamos garantir a eternidade, seguindo Jesus, praticando a vontade de Deus, crendo em Jesus Cristo, recebendo a Jesus, sabendo que Ele morreu por nós, que Ele deu a vida por nós. Então, prezado ouvinte, se você não recebeu Jesus, receba. Se você está afastado do caminho do Senhor, retorne. E se você já é de Jesus, consagre mais a vida. Se fortaleça bem no caminho de Jesus. E Jesus, quando esteve nessa terra, operou muitos milagres, curou muitos enfermos. Vamos unir a nossa fé, nossa oração, pedindo a bênção daquele que tem todo o poder. Se você tiver uma enfermidade física, coloque a sua mão no local da enfermidade. Se você sofre de depressão, angústia, tristeza, coloque a mão sobre a cabeça. Vamos unir nossa fé, nossa oração, pedir a bênção daquele que tem o poder para nos abençoar. Abençoe esse prezado ouvinte que está com sua mão no local da enfermidade. Remova esse câncer, remova esse problema de coluna, remova essas pedras nos rins, vesícula, problema de intestino, de estômago, qualquer outro problema. Senhor, esteja removendo todo o mal. Traz saúde. Essa pessoa
que está com sua mão sobre a cabeça, que sofre de depressão, angústia, tristeza, remova esses males, traz a tua paz, a tua bênção, a tua cura. No nome de Jesus. Amém. E se você se sentiu abençoado, compartilhe, para que através do teu compartilhamento outras pessoas também sejam abençoadas. Que Deus abençoe muito a sua vida e a vida de toda a sua família.